Bom, falar da infância temos que puxar muito da memória, né? Bem no começo, eu sou nascido no Garrão do Brasil, né? No Rio Grande do Sul, famoso Garrão do Brasil, né? Então, na região das Missões, em Santo Antônio das Missões, vamos um pouco mais, eu nascia no Rincão dos Miranda, né? Pra lá do fim do mundo. Passou uma infância assim extraordinária, né? Eu poderia ficar sempre na infância. Então, é campo, a nossa propriedade era pequena, mas tinha riachos ao redor, onde a gente pescava lambaris, no meio dos animais, pato, marreco, ganso, cavalo, enfim. Essa é a minha infância que eu lembro, né? Foi uma época assim extraordinária. Que eu lembro assim, bem lá atrás, né? Da minha infância é mais ou menos o tempo que eu tava já querendo ser. O pai tava pensando em me matricular na escola, né? E eu lembro desse fato. Mas antes eu quero contar uma historinha do nossos regionalistas lá, do gaúcho. Que é o seguinte: o gaúcho, às vezes você via o vivente sozinho lá rindo, né? Coisa meio estranha, né? Pra hoje, rindo, faceiro. Daí um outro lá chegava: mas tu tá rindo do quê, tia? Mas eu tô rindo que eu tô lembrando do meu passado. Então a minha história é mais ou menos isso, né? Eu vou contar, eu tenho que rir do meu passado, mas é a pura verdade. O pai então lembra assim que eles vão ter matricular, tem que estudar, né? Pra ser gente, né? Parece que se não estudasse não era gente, né? Mas então eles vão ter matricular e tu vai começar. E daí conversando com a mãe lá, mas como é que funciona esse negócio aí? Tem a primeira burra e eu já pensei primeira burra e segunda adiantada, eu não entendi bem o que era. Mas tudo bem, amanhã tu vai pra escola. E eu aquela noite, Deus o livre, né? Um pavor. Chegava a doer a barriga. Então, chegou o dito dia, né? A mãe me arrumou com uma camisa branca, uma calça azul. E eu me fui, né? A minha pasta era como diz o gaúcho, um saco de matéria e um caderno dentro e um lápis e uma borracha, né? Eu sentia o cheiro daquela borracha estranho que eu nem conhecia, né? Daí começou as primeiras letrinhas, né? E a professora já meio irritada, com aquela gurizada gritando por lá pra cá, né? E ela cuidando uns 40 mais ou menos. E eles apaga isso aí, eu disse: mas apaga, como? Passa essa borracha aí. E eu aqui, né? Riscava e apagava. Acho que eu furei umas 8 folhas, assim, na primeira pegada. Mas o que eu mais lembrava quando eu tava lá, eu lembro no primeiro dia, era o medo da gurizada, que tinha uns mais adiantados e era tudo misturado, né? Ficava mexendo com a gente. Hoje é bullying, né? Mas antigamente não dava nada. Eu naquele pensamento frenético lá, só pensar, a melhor coisa do mundo é ir pra casa, né? E outra que eu não fui nem beber água, né? De medo. Fiquei sentado lá. E nem no banheiro, nada, tudo parado, né? Então aquilo é uma aflição medonha. E a janela não era muito alta do colégio. E daí tinha um apito, né? Buzinava lá e o pessoal saía, tipo boiada. E a janela não era muito alta, né? Eu disse: oxe, eu tenho que você pela janela na hora que apitar, né? Porque era muito apertado aquilo lá, né? E não deu outra, né? Quando a professora apitou lá, eu já saí pela janela, né? E me mandei pra casa. Uma correria medonha. Peguei a soleada em casa, tudo sujo, né? A poeira da estrada. E, né, cheguei e já... A mãe me perguntava como é que foi da escola e tal. Eu, afobado, nem falava, né? Nervoso. Então foi assim o meu primeiro dia de aula. E aquele cheiro de borracha que não saía do nariz, né? Que coisa que eu nunca tinha visto, né? Que só você ganhar um caderno na hora que eu ia sair, né? Tá. Então a gente morava numa chácara que era assim, um reduto de... Tinha eu vou falar sangra ou restinga, que é o ditado do nosso lá, né? Não sei, talvez se conhece ou não, mas é isso. Tinha na frente e atrás, e então era tipo uma ilha. Então era bichareiro que nós tinha lá, né? Tinha
tudo que é tipo de bicho, assim. O meu pai gostava muito de arvoredo também, plantava muito, era bonito o lugar lá. Tinha gramado, tinha arvoredo, tinha gado, tinha cavalo, tinha porco, tinha cabrito, né? Cabrito, bicharedo, devastava o mato. Então, o toca-disco que a minha mãe comprou era de um parente que morava numa cidade lá, é o Dorcindo, que eu lembro, né? Era piada. Ele tinha um caminhãozinho, eu não lembro bem que caminhãozinho, era um bicudinho assim, né? Ele enchia de toca-disco que ele montava, ele comprava as coisas e montava, o rádio embaixo, aquele... E o toca-disco em cima, né? Ele era famoso, ele enchia aquele caminhãozinho e saía pro interior, ia vender e virou nosso amigo, né? Porque era o restaurante que ele tinha, né? Chegava lá e vendia e os parentes vinham lá. E às vezes chovia, atolava lá nos fundão, né? Virava uma festa. Mas como bom tirar esse caminhão, daí juntava uma, duas, três, quatro juntas de boi pra puxar, porque nem trator não tinha, né? E aquilo era uma festa, o povo, né? Juntava uns 30, 40 mais ou menos, sem exagerar muito, né? Pra empurrar e puxar com os boi, porque tinha que puxar quilômetros, né? E aquilo ali gerava a história assim pra 10, 20 dias, né? O pessoal ficava contando a história do caminhão, né? Como as coisas mudam, né? Eu lembro dessa história do Dorcílio que vendia toca-disco. Em relação à música, os meus tios, os meus parentes, minhas tias já tocavam violão, né? Eu era encantado pelo tal do violão. Eu chegava a sonhar. E eu tinha na minha cabeça, se eu pego, vai sair aquela música que a minha tia toca, né? Pra minha surpresa, ela deixou o violão, né? Eu peguei e fugi com o violão e fui lá pra trás de um galpão. Aquele galpão de sapé, né? E batia daqui, batia dentro, não saiu nada, mas que coisa, né? Como é que um pega e sai, outro pega e não sai nada? Então eu sonhava, uma hora de gatinha sai, eu pego esse violão, né? Eu na minha cabeça, eu digo, ela toca bonito, e eu, aquilo me encantava, uma barbaridade, né? Eu pego isso aí e saio mandando, né? Peguei e fugi pra trás do galpão, um galpão de sapé assim, né? Eu tava lá e batia, mas eu vi que não era aquilo que eu não tinha jeito de sair, né? E tava lá batendo pra lá e pra cá, ver se saía alguma coisa. De repente eu vi um alvoroço e a mãe disse, foi aquele guri. Eu acho que era a tia pedindo violão, né? Foi o guri. E chamava, né? E eu quieto, né? Mas como eu tava batendo, ela viu, né? E foi lá e me trouxe de volta. E a tia disse, mas ele gosta de violão, né? Pá. E ela disse assim pra mãe, mas quando eu morrer, eu vou dar meu violão pro esse guri. E eu gostava muito da minha tia. E eu pensava no violão e na tia, né? E assim, mas será que eu quero que ela morra e daí eu pego o violão logo, né? E se ela demorar pra morrer? Quando que eu vou pegar esse violão? E diz, ó, quando eu morrer esse violão é teu. E não teve jeito, ela durou bastante. Eu já era grande, né? E aquele violão lá eu olhava e não tinha jeito. Só acredito que morreu, não sei pra que lado foi esse violão, não peguei. Mas isso que me deixou. Mas daí passou um tempo, passou anos. Um dia eu tava na cidade, lá tinha um violão assim, atirado fora da... né? Eu olhei igual aquele violão da minha tia. Tu acredita? Só que eles não tem o buraco, o furo, né? Aquelas florzinhas lá. Eu perguntei pro senhor, o que vai fazer com esse violão? Não, já botei pra descarte, eu disse, posso levar? Pode. Ah, meu sonho. Restaurei, tem ele até hoje. Então a minha tia não me deu violão, mas eu tenho violão igual aquele. Então, de música é isso, então, da minha infância, né? Só usando, daí eu fui pro tal de futebol, como diz o gaúcho, para futebol, né? E daí me envolvi bastante, eu gostava demais do futebol. Daí a música meio que morreu. Então daí eu me mudei para o noroeste do estado e conheci o pessoal que tocava muito violão naquela região. E daí eu já tinha uns 18 para 19 anos. Foi quando daí eu comecei assim, que eu consegui comprar um violão. E eu lembro, era um violão, eu achei lindo aquele violão, mas como eu não conhecia, o cara me vendeu e me cobrou bem. E daí eu levei pro meu professor, né, um amigo meu até hoje. Ele olhou aquele violão e disse, mas é bonito esse violão, né? Mas tem um probleminha. Eu disse, mas que probleminha? Sabe, a carroça tem uma roda que tem as cambotas, né? O braço do violão era que nem uma cambota, assim, ele fazia uma onda, né? E as cordas... Então as cordas passavam por cima, assim, né? Longe, então eu podia...
eu apertava e não chegava, né? Eu disse, mas que não tem jeito. E eu facilo com aquele violão, né? Mas daí já me decepcionou, mas daí logo ele já arrumou um e comecei, né? Então, um amigo meu começou a me ensinar violão. E então isso foi influência e também outra influência que eu tinha um tio que era músico, né? E ele era gaiteiro, e você me falando mais sério, mas do violão é pura verdade. Então a gente começa tudo às avessas, né?